Sabe aquelas histórias que a gente ouve desde pequeno, especialmente as dos evangelhos? Elas parecem tão familiares, né? Quase como se estivessem gravadas na pedra. Mas e se a nossa forma de entender tudo isso, que foi moldada por séculos de cultura ocidental, estivesse deixando de fora uma parte essencial da história? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, mergulhando no trabalho incrível de Kenneth A. Bailey no livro Jesus pela Ótica do Oriente Médio. Pois é, essa é a grande pergunta que vai nos guiar. A gente vai desafiar algumas ideias que parecem certas e ver como uma simples mudança de ponto de vista pode revelar um significado totalmente novo naqueles textos que a gente achava que conhecia de cor. Então, vamos começar. A proposta do Bailey é, na verdade, bem simples, mas é poderosa. Para a gente entender de verdade os evangelhos, a gente precisa tirar as nossas lentes ocidentais e colocar as lentes da cultura do Oriente Médio daquela época. E olha, essa troca de lente muda tudo. De um lado, a nossa cultura hoje foca muito no indivíduo, em ideias abstratas. Do outro, a cultura do Oriente Médio antigo era toda centrada na comunidade, na honra da família, em coisas bem concretas do dia a dia. Essa diferença não é pequena, não. É um verdadeiro abismo que pode virar de cabeça para baixo o sentido de uma parábola ou de um evento. E o nosso guia nessa jornada é esse cara aí, Kenneth E. Bailey. E ele não era um teórico de gabinete, não. Ele viveu e deu aula no Oriente Médio por décadas. A vida dele foi dedicada a criar pontes entre culturas, usando o conhecimento profundo que ele tinha para iluminar os textos bíblicos de um jeito que pouca gente conseguiu. A credibilidade dele é o que torna essa releitura tão fascinante. Vamos então para o nosso primeiro grande exemplo, um que todo mundo conhece, a história do nascimento de Jesus. E se preparem, porque o que a gente vai ver agora pode, quem sabe, mudar para sempre aquela imagem clássica do presépio. A gente conhece a cena de cor, né? Maria e José, exaustos, batendo de porta em Belém e sendo rejeitados por um dono de estalagem meio cruel. Aí eles são forçados a ficar num estábulo frio, sozinhos. É uma história de rejeição, de isolamento. Mas e se o problema todo estiver numa única palavra? A palavra estalagem. E se um erro de tradução, somado à nossa falta de contexto cultural, tiver criado uma história completamente diferente da que realmente aconteceu? Agora, aqui a coisa fica muito interessante. Naquela cultura, hospitalidade não era uma gentileza, era um dever sagrado. Rejeitar um parente, ainda mais um descendente do grande rei Davi, na sua própria cidade natal, Belém. Nossa, isso seria um escândalo, uma vergonha pública para a família inteira. José não era um turista, ele estava em casa entre os seus. Então, o X da questão é esse. A palavra grega que foi traduzida como estalagem, kataluma, na verdade significa algo como quarto de hóspedes ou cômodo de cima. A casa de uma família simples da época tinha um espaço principal onde todo mundo vivia e um quartinho anexo para receber visitas. E com o censo rolando, esse quarto de hóspedes da família de José já estava lotado de outros parentes. E aqui vem a grande virada da história. Eles não foram chutados para fora para um estábulo isolado. Pelo contrário, eles foram acolhidos no coração da casa, no cômodo principal, onde, por segurança e para manter o calor, os animais da família também passavam a noite. A manjedoura estava ali. Ou seja, Jesus não nasceu rejeitado e isolado. Ele nasceu no meio do calor e do acolhimento da sua família. A história é sobre acolhimento comunitário, não sobre rejeição. Vamos parar para pensar um pouco nisso? Uma história que a gente sempre viu como sendo de rejeição, na verdade, é sobre um profundo acolhimento familiar. Isso não muda tudo. O que mais será que a gente pode estar entendendo de um jeito diferente? Quero saber o que essa ideia despertou aí, me conta aqui nos comentários. E se essa análise já deu um nó na cabeça, já sabe, né? Deixa aquela curtida, segue o canal Pneuma BR e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Beleza, já que a gente mexeu com uma história tão fundamental, que tal a gente aplicar essa mesma lente agora num dos ensinamentos mais famosos de Jesus, as bem-aventuranças? Todo mundo já ouviu essa frase, e ela soa como uma promessa, não é? A ideia que fica é, se uma pessoa for pobre de espírito agora, ela vai receber o reino dos céus lá no futuro. É assim que a gente costuma pensar. Só que, mais uma vez, a língua original tem outra coisa para nos contar. A palavra grega makarios, que a gente traduz como bem-aventurados, não fala de uma promessa para o futuro. Ela descreve um estado que existe agora, uma alegria espiritual profunda que já é real. É tipo reconhecer uma bênção que a pessoa já tem. Então, a coisa muda de figura. Jesus não estava dizendo, sejam humildes para um dia serem felizes. Ele estava, na verdade, declarando, olha,
Quem é humilde já vive num estado de profunda alegria. Já participa da realidade do reino. Percebe a diferença? É sutil, mas é gigantesca. Não é sobre esperar um prêmio. É sobre reconhecer uma bênção que já está aqui e agora. Ok, a gente viu como o contexto cultural pode transformar a história do nascimento em um ensinamento central. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o impacto disso tudo no quadro geral. A real é que quase tudo ganha uma nova luz. As parábolas, que às vezes parecem só historinhas, de repente ganham camadas e mais camadas de crítica social e cultural. As interações de Jesus com as mulheres, que a gente já sabe que eram revolucionárias, se tornam ainda mais radicais quando a gente entende as regras da época. Até a mensagem da cruz ganha uma profundidade diferente. E essa é a grande sacada do trabalho do Bailey. O contexto, a cultura, a história. Isso não é um detalhezinho, um tempero a mais na história. Não. É a chave. É o que destrava o significado que os primeiros ouvintes teriam sacado na hora. Sem essa chave, a gente corre o risco de colocar os nossos próprios valores ali e acabar criando um Jesus à nossa imagem, em vez do contrário. Bom, e estamos chegando ao final da nossa análise, e o objetivo aqui não é só jogar um monte de fatos interessantes. Sabe, a ideia é que a gente saia daqui com uma nova ferramenta para ler e se conectar com essas histórias. É um processo que, na verdade, qualquer um pode começar a fazer. Pega uma história que você acha que conhece de cabo a rabo. Depois, com a ajuda de livros como o do Bailey, comece a investigar os costumes da época. Se pergunte, o que significava honra para eles? Como funcionava a hospitalidade? Qual era o peso da comunidade? Ao fazer isso, um mundo novo de significados simplesmente se abre na sua frente. No final das contas, é isso. É como se a gente passasse a vida toda usando um óculos meio embaçado e, de repente, alguém limpasse as lentes. A gente passa a ver as cores, os detalhes, com uma clareza impressionante. É um convite para redescobrir uma das figuras mais importantes da história de um jeito muito mais autêntico e, com certeza, mais poderoso. E fica essa pergunta no ar para a gente pensar. Se só na história do Natal e nas bem-aventuranças já tinha esses tesouros escondidos, imagina o que mais está lá só esperando a gente olhar com um pouco mais de atenção. A jornada para entender as coisas é infinita e sempre tem uma camada mais profunda para a gente explorar. Gente, muito obrigado por embarcarem nessa exploração comigo. Se curtiram mergulhar nesse tema, não se esqueçam de deixar o like e de seguir o Pneuma BR para mais análises como essa que desafiam e enriquecem o nosso jeito de ver o mundo. A gente se vê na próxima.